E eu acabei de perguntar para uma pessoa do Palmeiras, uma outra pessoa importante do Palmeiras, e que tem, claro, uma relação com o Dudu também, de muitos anos. Perguntei sobre a entrevista da Leila e a resposta foi: agora ele vai ter que ir. Então, assim, internamente no Palmeiras, pós entrevista da Leila, já é um movimento de tipo assim, não tem o que fazer. A presidente falou isso, ela que manda, ela que toma as decisões do clube, agora ele vai ter que ir. Ontem de manhã... E tem um superchat exatamente sobre isso, PVC. Só aproveitando o gancho rapidinho, que o William Augusto mandou aqui. Muito obrigada, William. Ele falou assim, ó, em uma situação que o Dudu fica, qual clima e respeito o Dudu vai ter dos demais membros do elenco e da comissão técnica? O cara ficou parado, recebendo em dia e depois faz isso, que vá para ontem. E aí eu... que, na verdade foi uma afirmação, né? A torcida também, né? Fica impossível para o Dudu ficar agora no Palmeiras. Não, eu não acho nada impossível. Nada é impossível. Porque, no fundo, o Dudu conseguiu criar um mal-estar para todo mundo. Porque também é muito difícil para ele explicar para a torcida do Cruzeiro que ele acertou com o Cruzeiro e depois disse que amava o Palmeiras e queria ficar no Palmeiras. Né? Vamos lembrar que o Dudu fez o gol, achou o Cruzeiro em 2019. O Dudu nasceu no Cruzeiro. O Dudu é de Goiás, ele é goiano, mas ele nasceu no Cruzeiro. Foi para a Ucrânia, voltou, jogou no Grêmio, veio para o Palmeiras. Tem uma relação com o Palmeiras, que eu digo isso, repito. A era de vitórias do Palmeiras não se chama era Crefisa, chama-se era Dudu. O Dudu chegou, mudou a autoestima, fez gols do título da Copa do Brasil de 2015. O Dudu é o ponto de virada do Palmeiras. Não é a Crefisa, é Paulo Nobre, é Dudu, contratações depois da Crefisa. Bom, que também tem importância, mas é nessa ordem, na minha opinião. Ele tem uma dificuldade para se mostrar carinhoso com o Cruzeiro neste momento, e tem uma dificuldade para se mostrar respeitoso pelo Palmeiras nesse momento. Ele criou um problema gigantesco para si mesmo. Agora, a torcida do Palmeiras adora o Dudu. O segundo tempo, e o Abel provavelmente mentiu na entrevista coletiva quando disse que o jogador ainda não estava confortável. Bom, confortável ele não estava, né? Não é mentira do Abel, porque pode ter um desconforto da lesão e pode ter um desconforto do coração. Então, confortável ele não estava. O Abel não mentiu, ele falou a verdade. Uma verdade de um jeito diferente. Quando o Dudu não joga, não entra em campo, o Abel tá ali e ele não vai nem aquecer, o Allianz Parque inteiro na quinta-feira gritou Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, pedindo pro Dudu jogar. E o Abel teve que explicar na coletiva por que não escalou o Dudu. Então a torcida reagiria à permanência do Dudu. A torcida pode, inclusive, se voltar contra depois do Dudu dizer que quer ficar. Porque a torcida gostaria que o Dudu ficasse. Então, não acho nada intransponível. Só um bastidor, para completar o que o Hernan está dizendo. Ontem, pela manhã, a Leila Pereira telefonou para Alexandre Matos e disse que o Dudu não ia ficar. Aí o Dudu se apresentou ao Palmeiras na hora do almoço, conversou com os jogadores e pediu desculpas, e logo depois veio a nota do Palmeiras dizendo que o Dudu se reapresentou, treinou, pediu para não viajar a Belo Horizonte e que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 25. Foi o que o Palmeiras disse. Foi por isso que quando começou o programa, um pouco antes, até a gente conversando fora do ar, eu disse, esta história não acabou. Antes da Leila dar entrevista para o João de Assis. A história não tinha acabado. Porque a Leila já tinha dito para o Cruzeiro que ele ia. Só que o Dudu tem um contrato com o Palmeiras. O Palmeiras não pode rasgar o contrato e dizer, agora você vai. O Palmeiras pode dizer para ele, cara, você vai porque eu tô apalavrado por sua causa. Isso o Palmeiras pode dizer. Maravilhoso, André Hernan. Isso que é jornalismo, gente. Vai, conta, Hernan. Solta sirene, solta os cachorros. Não, ainda não, assim, tá, é a repercussão, né? É a repercussão
questão interna dessa entrevista da Leila. Mais uma pessoa me liga aqui e tal, para falar um pouco, né, de assim, e dizer assim que o ambiente vai ficar muito difícil para o Dudu, se ele bater o pé e quiser ficar, né? Primeiro que vai ter que ter um embate, entre aspas, com a direção, né? A Leila fala isso e ele quer ficar. Então já tem ali uma desavença de ideias ali, ou uma diferença de ideias ali, né? Então, assim, primeiro vai ter que ter uma conversa com a presidente. Depois vai ser a questão da torcida. Depois a Leila tá tudo isso. E o Cruzeiro tá na dele. Ontem mesmo, depois do jogo, o Edu Dracena dizendo, não, vamos esperar para ver o que vai acontecer, a gente ainda não descarta a ideia de que o Dudu vai ficar no Palmeiras. Então, assim, o caminho hoje está muito planificado para o Dudu, de fato, ir embora. Mas vai ser um ir embora pela porta dos fundos, por causa de toda essa situação. Desse volta atrás e depois a presidente vai lá e dá essa entrevista. Então, está muito difícil acreditar numa permanência do Dudu. Cara, o que eu acho complicado é assim, para o Dudu é muito bom essa proposta. Pô, para um cara de 32 anos, um contrato que pode valer 5 anos, ganhando mais, ainda mais assim, uma aposta no escuro, como o PVC e o André ainda falou. O Cruzeiro não sabe como que ele vai voltar jogando, como o Palmeiras não sabia. Para o Palmeiras é um excelente negócio também, porque perde um ídolo, mas tem essa grana agora à disposição. Agora, o Dudu... a gente está falando aqui, é ruim para ele ter voltado atrás. Mas imagina, vai uma galera na sua casa, PVC, te pressionar, postando na internet, palavra, homem de palavra. Você não ia ficar balançado também, mesmo sabendo que a decisão financeira e de carreira é melhor para você? Eu acho que se você criou uma situação, você precisa virar para quem está te pressionando e dizer assim, cara, vocês estão me tocando, tá, contornar a situação. Você não pode dizer, tá, eu vou ficar. Porque você criou uma situação que envolve outras duas partes. Então, você precisa ter responsabilidade em relação às outras duas partes. A não ser que você tivesse sido incluído numa situação sem você ter criado essa situação. Mas o problema é que quem criou a situação foi o Dudu. O Dudu procurou o Cruzeiro. Aí sim é o empresário, ok. Mas o Dudu fala com o empresário dele, o empresário procura o Cruzeiro. O Cruzeiro diz que achava que não ia conseguir fazer uma negociação em ano eleitoral do Palmeiras. E que se surpreendeu com a possibilidade de sim fazer. O Cruzeiro sabe que o negócio é errado. Mas o Cruzeiro sabe que precisa criar um elemento novo para a autoestima da torcida voltar. Para reforçar seu time, dar experiência para o time. Aí você faz o negócio. Tem autorização para divulgar o negócio. E aí o cara vai voltar atrás. Pode voltar atrás? Claro que pode voltar atrás. Mas assim, não é eu vou ficar. Não, eu vou tentar contornar a situação. Aqui na nossa enquete, para quem ficou pior, o Dudu está vencendo com a grande maioria. 3% no Cruzeiro, 10% apenas no Palmeiras. E para quem ficou melhor essa situação, André? Eu acho que fica melhor para o Cruzeiro, porque, assim, pelas palavras da Leila, pela maneira que a negociação foi feita, o Alexandre Matos, que estava sendo muito criticado, o Alexandre Matos tem alguma coisa com o Palmeiras, vai lá tirar o Dudu. Está perfeito, ele fez todo o caminho correto. O Alexandre Matos, ele é um leão no mercado. Ele é o rei da selva, vamos dizer assim. Ele é o cara que vai lá e, como ele mesmo gosta de falar no cafezinho, na resenha, eu vou lá, pego o jogador, enfio debaixo do braço e trago. Então, assim, foi dado ao Alexandre a missão, ao Cruzeiro novamente protagonista, e ele está fazendo isso com as contratações. E trazer o Dudu, além da questão do local, ele fala que o Dudu é um amigo dele, um irmão para ele, tem uma relação muito boa com o empresário, que é o André Cury, e tem uma relação muito boa com o Palmeiras. Então, assim, para mim, o Cruzeiro sai como protagonista e sai como grande vencedor nessa negociação, e principalmente a figura do Alexandre Matos. Acho que a Domi travou aí, né, PVC? Acho que sim. Acho que sim. Mas esse é o ponto central. A gente estava falando o tempo inteiro aqui, tentando descobrir. Acabou a história? Não acabou a história. Estou dizendo isso desde ontem.
acabou. A história, e a história não acabou nem com a Leila dizendo isso. Porque tem uma situação agora que é desconfortável para o Dudu, e acho que no ponto de vista mais confortável agora é ele assumir o novo contrato que lhe foi oferecido, mas se ele quiser deitar em cima do contrato, ele pode. A questão é que ele vai entender que o Abel só vai escalar se ele estiver voando, que a presidente não quer mais ficar com ele porque entende que ele assumiu um compromisso de sair. Então ele vai ter uma vida desconfortável no Palmeiras, mas o Palmeiras tem que pagar o salário dele. Por 1 ano e meio tem que pagar o salário dele. Se ele quiser ficar. Não quer dizer que ele vai conseguir jogar. Aí você vai criar um desconforto para um jogador cuja alma pede para jogar futebol profissionalmente. W. Rocha, que está sempre aqui com a gente, valeu, manda aqui, ó, o Matos humilhou o Palmeiras. Não é bem assim, não. Pelo que a gente tem de informação agora desse depoimento da Leila, é que a negociação foi feita por interesse do Dudu, o Palmeiras liberou porque achou que era o melhor negócio. Acho que entre Cruzeiro e Palmeiras está tudo certo, né, Hernan? Tá, não fica nenhum problema, não tem nenhuma rusga, não tem nada que faça que Palmeiras e Cruzeiro entrem em rota de colisão. Foi tudo feito da maneira correta, como pede o mercado. Mas como é que eles sabiam que o Dudu queria ir embora, porque o Dudu foi lá e pediu para ir embora? Mas isso é normal. Eu como empresa, posso chegar no PVC e perguntar para ele, você sairia do UOL? Não, muito obrigado, estou feliz aqui no de primeira. Normal. Não preciso ir no UOL primeiro. Esse bastidor de mercado, ele começa assim. Você vai no atleta, você vai no staff do atleta, e isso chegou a ser divulgado. Né? Que o Dudu estaria na lista de possíveis reforços do Cruzeiro para esse novo momento, essa nova gestão do Pedrinho. Sim, a gente sabia disso. Só que assim, até se concretizar a negociação e um anúncio que estourou como uma bomba, que aí a gente foi, né, indo atrás e descobrindo as histórias. Mas, de fato, não houve nenhum erro profissional do Cruzeiro ou do Alexandre Matos nessa história do Dudu. O que, muito pelo contrário, o que facilita o negócio, a conversa, a troca, é a relação que se tem de Alexandre com o Cruzeiro, com o Dudu e com o empresário do Dudu, que é o André Cury. Mas é importante só colocar de novo um detalhe. O Palmeiras e o Dudu o negócio, quando o que muda a história toda é o Dudu dizer, eu tenho uma proposta e eu quero ir. É isso que muda o cenário. É a partir daí que o Alexandre Matos, ele procura a Leila Pereira. E aí, como ele tinha dito que queria ir, o Palmeiras dá autorização para o Cruzeiro negociar. É esse cenário. O ponto de inflexão, o ponto de virada, não é o telefonema do Alexandre Matos para o Dudu. É o Dudu dizer que queria ir. Porque o Anderson Barros, em qualquer circunstância, não fosse este fato que eu falei de novo agora, o Dudu dizer que queria ir, o Anderson Barros não ia liberar. Ele não ia dizer, não. O Dudu tem que cortar de 1 ano e meio, ele vai ficar aqui, vai cumprir o contrato. E no ano que vem nós vamos renovar o contrato dele. Vamos discutir a renovação do contrato dele. Não teria um posicionamento do Palmeiras a favor da transferência. O Palmeiras estava confortável na situação. O que criou o desconforto foi o Dudu dizer que queria.